Bom dia, boa tarde, boa noite, nação sincera. Você já estava com saudade? Meu coração tá aqui cheio de alegria porque nós estamos retomando mais uma temporada do Sincerona Cash, agora terceira temporada startada, finalmente. E eu não vi a hora de ter esse tempo de qualidade com você. E tempo de qualidade precisa de quê? De comida, gente. Não existe tempo de qualidade sem mesa, sem comida, sem um cafezinho. Então, eu já vou me preparar. Enquanto isso, você aproveita e já se prepara também, porque eu tô aqui com um bolo churros da Porta Itália e não morra de vontade, não. Vai garantir o seu, que eu já estou aqui garantindo a minha fatia generosa desse bolo churros. E se você não é muita pessoa do doce de leite, não tem problema. Não só tem isso lá, não, tem tudo. Pense numa padaria que tem absolutamente tudo. Então corre na Porta Itália, garante o teu lanche, principalmente porque se você gosta do Sincerona Cash, você tem que me ajudar a fortalecer ainda mais quem me ajuda. Então, corre, garante o seu. Eu vou garantir o meu. Muito obrigado, Deus. Porque eu sou fã de canela, então botou canela na minha frente, com doce de leite, então me quebra. Mas por que que a gente precisa desse momento? Porque talvez você começou o seu ano já pensando, Letícia, tá me oferecendo isso. Uma das minhas metas para esse ano era ser fitness. Quero ser fitness, eu quero começar o ano diferente. Minha meta é de ser milionária, de ser milionário, de virar monge, entendeu? Sou uma pessoa mais calma, equilibrada emocionalmente. Não sei, qual mais? Quais são as metas a mais? Porque assim, eu não sei você, mas eu já tentei todo tipo de meta aleatória e intangível possível. Eu já planejei ser a pessoa mais fitness, a pessoa mais corredora, a pessoa mais espiritualizada, a pessoa mais equilibrada. Eu disse, não, esse ano eu não vou dar nenhuma resposta que as pessoas merecem, aquela, né? Mas assim, quantas vezes a gente não faz metas das pessoas que nós queremos nos tornar, do corpo que a gente quer ter, da carreira profissional que a gente quer desenvolver, e que esse ano aquele sonho de empreender sai do papel, mas por que que as metas são sempre frustradas? Por que que junto com a meta incrível vem o fracasso profundo? E eu queria conversar um pouco sobre isso com você, porque agora é começo de ano e talvez você já começou falhando, talvez você já começou fracassando nas suas metas, nos seus sonhos, talvez o ano começou agora e você já está se sentindo sendo arrastado, pensando assim, não, só depois do carnaval, não, agora só depois da Semana Santa. E eu queria entender mais, sabe, sobre isso, porque eu não sei você, mas eu sou uma curiosa. Eu sou uma profunda curiosa. E eu busco entender por que que as coisas não saem como elas são planejadas. E uma das coisas que eu percebo é que muitas vezes os nossos alvos, eles são intangíveis. São alvos construídos em cima de uma persona que não existe. São metas de uma pessoa que eu ainda não me tornei. E talvez isso seja um diagnóstico do porquê eu nunca consigo cumprir com o combinado. Muitas vezes a gente desenvolve aí objetivos que não tem nada a ver com a nossa rotina, que não tem nada a ver com o nosso hoje, que não tem nada a ver com as nossas crenças até. E quem sabe, muito dessas metas são com o objetivo de fracassar. Eita, mas como assim que eu teria uma meta com o objetivo de fracassar? Eu acho que existem muitos de nós que tá tão habituado
a pertencer em certas rodas que a gente tem medo de dar certo. A gente tem medo de crescer, a gente tem medo de vencer, porque vai que eu conquisto, vai que eu chego lá, e quando eu chegar lá, eu não sei pertencer a essa nova ambiência. Eu não sei pertencer a essas novas rodas. Eu já estava tão acostumada, eu tenho alianças tão firmadas ali naquele ambiente dos que ficaram para trás. E quanto de autoconhecimento tem faltado em mim para que eu pudesse perceber que eu criei uma afinidade ao fracasso. Não sei se talvez isso é muito duro, mas talvez isso seja fácil de diagnosticar quando a única coisa que me faz parar para pensar em resoluções são as festas de fim de ano. São os projetos verões que eu começo a acompanhar pelas redes sociais, são as previsões das férias ou das festas que vão acontecer. E isso traz uma certa possibilidade de diagnóstico. E não existe avanço na vida, não existe construção se eu não me conhecer primeiro, se eu não entender os meus processos primeiro. Porque assim, vencer na verdade não é condicionado a um resultado. Porque o resultado, ele depende de muitas coisas. Ele depende das minhas estratégias, ele depende da minha experiência. O resultado depende do tempo que eu dediquei fazendo determinada coisa. O resultado, ele depende do quanto de conhecimento eu ancorei naquele passo a passo para poder chegar em determinado lugar. E o ritual das metas perfeitas, ele sempre tem uma forma bem mecânica de acontecer. Porque geralmente ele vem ancorado em frases prontas, né? Quem nunca falou assim, não, esse ano eu vou emagrecer. E aí bota a meta de ser organizado, de ser mais gentil, de ser mais focado, de treinar mais. Só que o problema não tá na meta. O problema tá na ilusão que eu ancoro nessa meta. Na ilusão de criar uma meta em cima de quem eu não sou ainda. E eu queria que a gente pudesse pensar um pouco sobre isso para mudar como a gente lida com os nossos objetivos. Porque não existe essa pessoa que é incapaz de chegar em um determinado resultado. Não existe essa pessoa que é incapaz de alcançar as suas metas. Mas quem sabe eu tô criando metas que não tem nada a ver com o meu sistema de crenças, porque eu vi em algum lugar, porque fez sentido nas redes sociais, porque eu ouvi de um coach, porque eu vi na vida de alguém. Eu vejo que eu conheço muitas pessoas que estão muito frustradas porque sonharam com uma vida que não tem nada a ver com a vida delas, que sonharam com uma realidade de casamento que elas construíram em cima de olhar para o casamento de A, B, C, D. E a sua realidade? E a pessoa que está do seu lado? E como é que você constrói metas se você não sabe ser grato pelo seu hoje? Se você não sabe exercitar o básico da, da sua análise, do seu diagnóstico, do seu estado atual? Não dá para você dar um passo para frente sem você ter consciência de quem você é hoje. Uma coisa que eu falo muito é que não dá para você encarar a vida e você ser bem resolvido se você não souber andar de mãos dadas com a realidade. A realidade, ela não carrega emoções. A realidade, ela nem é boa nem é ruim. Ela só é o que ela é.
No dia que eu entender isso, eu consigo me desprender de tantas coisas, eu consigo me desprender de tantas fraquezas, eu consigo me desprender de tantas crenças, eu consigo me desprender de tantos medos, de tantas inseguranças, porque a realidade, ela só é. A Bíblia fala que o sol, ele se põe, ele nasce tanto para o justo como para o injusto. O que que isso traz para mim? Isso traz a clareza de que a realidade, ela não tem emoções. Mas eu preciso olhar para ela e saber conversar com ela, saber lidar com ela, saber encará-la com clareza para que eu possa construir uma vida agradável hoje e que vai resultar dia após dia num futuro que é compatível com aquilo que eu desejo para mim. Porque o meu presente passa a ser aquele tijolinho que eu estou colocando sobre o outro tijolinho que eventualmente se transformará numa parede, que se transformará numa grande edificação, que ganhará um teto e se tornará uma casa. E aí a gente pensa, o que faz, então, o que pode fazer de uma meta, né, algo alcançável, algo realizável? Acho que a primeira coisa, de fato, é você se conhecer, porque a Bíblia fala em Provérbios que o homem, assim como ele imagina, assim como ele pensa, assim como ele visualiza ele nos seus pensamentos, ele é. Então a gente precisa entender que não é simplesmente sobre atitudes que eu preciso ter, mas sobre uma mudança no meu pensamento. Então eu me conheço, eu entendo, eu consigo olhar para a realidade, eu consigo ver o meio em que eu estou inserido, e aí eu começo a construir na minha mente uma ideia, um visual que faz sentido. E aí eu vou construir passos e pensamentos e atitudes que me levam para essa pessoa que eu quero me tornar. E não construir todo um planejamento como se eu fosse a pessoa já. Porque eu não sou ainda. Eu tenho que trabalhar essa identidade. Uma coisa que eu acho lindo na jornada cristã é que, se nós formos humildes e mansos de coração, como nós devemos ser, nós vamos reconhecer que nós não chegamos lá ainda. Nós não chegamos lá ainda. Nós precisamos ter essa humildade, essa vulnerabilidade diante de Deus para reconhecer que a pessoa que eu quero me tornar, eu ainda não me tornei. Que eu quero me assemelhar a Cristo, mas eu ainda estou na jornada. Então eu tenho que o tempo todo me vigiar e me perceber para dizer, pera, essas atitudes, esses pensamentos, essas criações do que eu estou fazendo agora condiz com a pessoa que eu quero me tornar e que eu quero ser e que flua cada vez mais naturalmente? Não, então não. Sim, então sim. Mas para isso eu preciso primeiro reconhecer que eu ainda não cheguei lá, que eu ainda não sou essa pessoa tão incrível assim. E do mesmo jeito com as nossas metas, elas precisam ser sustentáveis, elas precisam fazer sentido com a minha rotina. Se você quer economizar mais, se você quer se exercitar mais, você precisa ter clareza de como é o seu dia. Se você passa o dia se expondo ao desejo de comprar, se você passa o dia frequentando lugares que estimulem o seu consumismo, ou se você passa o dia se preservando dessa exposição, se você compra muito online, isso é uma coisa muito latente para você, como que você filtra os seus olhos, como é que você filtra as suas emoções diante desse tipo de exposição? Não é dizendo, vou ficar só enchendo o carrinho e deixo para comprar depois. Mas se você é um comprador crônico, você vai acabar comprando. Como é que, se você é um sedentário crônico, a probabilidade de você amanhecer desejando se exercitar é muito baixa. E se você amanhecer desejando se exercitar,
Se você esperar 5 minutos, a vontade passa. Pode fazer o teste, porque passa. Então, você precisa ir para além disso. Por exemplo, se você vai, sei lá, se você tem uma rotina de trabalho que te faz ir de carro para muitos lugares, como que você pode acrescentar um pouco mais de movimento e dinamismo dentro da sua realidade? Ou qual seria um horário que faz sentido para você? Eu demorei muito para conseguir organizar a minha vida e dizer assim, não, eu agora vou ter a disciplina de me exercitar. E eu sempre colocava a meta de fazer a atividade física no primeiro horário do dia. Só que isso não combina com a pessoa que eu sou hoje, isso não combina com a rotina que eu tenho. Então eu me frustrava de novo e de novo e de novo, até que eu percebi que eu tinha uma janela limbo, que é da hora que eu vou deixar as crianças na escola, ao meu compromisso seguinte. Tem ali uma janela de 30, 40 minutos que eu simplesmente não tenho nenhuma obrigação. E teoricamente é o pior horário de se exercitar, porque é o horário de 2 horas da tarde, 1h30 da tarde. Mas eu entendi que, sendo um horário bom ou não, segundo as teorias, segundo o senso comum, era um horário que funcionava para mim. E eu decidi que todo dia não, mas pelo menos 2 vezes por semana eu me exercitaria naquela janela, aquela janela limbo. E isso fez com que as coisas realmente começassem a acontecer na minha vida. Então eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer a minha rotina, eu preciso ter uma meta que ela é ajustável e que ela é adaptada à minha rotina. Ajustável por quê? Porque chegou o dia em que esse horário já não fazia mais sentido. E eu precisei mudar novamente. E chegou o dia que era férias, e nas férias eu não vou deixar as crianças na escola. Então esse horário não faz sentido. Então eu tenho que mudar de horário, ou então eu vou abrir mão dessa construção onde eu tô me tornando essa pessoa. E uma coisa assim, eu tô falando pra você de mim porque talvez isso te faça pensar em coisas ao seu respeito que, ao se conhecer mais e melhor, você vai conseguir encontrar oportunidades para executar passos que vão te trazer as realizações que você tanto busca. Para mim, uma coisa que, né, faz sentido é medalha. Eu adoro ganhar uma medalha. Então, se eu gosto de medalha, eu entendo que corridas proporcionam medalhas para quem completa a prova. Então, eu me tornei essa pessoa que adora uma corrida porque adora ganhar uma medalha. Então, eu treino, eu corro pela medalha. Ah, Letícia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu gosto de ganhar uma medalha. Eu gosto de, no final do ano, ver o tanto de medalha que eu colecionei. Inclusive, 2025 eu fiz isso. Fui lá, olhei todas as minhas medalhas do ano e eu fiquei muito feliz e celebrei cada uma delas, cada medalha, seus dignos 5 quilômetros corridos. E eu fiquei muito orgulhosa. Já comprei desafio virtual, porque eram 200 e tantos quilômetros que eu tinha que percorrer em tanto tempo. Então, isso me motivava a correr, porque eu ia receber aquela medalha. Quem sabe você tem alguma coisa que, se você tiver essa humildade de dizer assim, caramba, eu gosto de um tapinha das costas, eu gosto de uma palavra de encorajamento. Eu já vi pessoas falando assim, se você depende de elogio para prosseguir, então qualquer crítica vai te fazer paralisar. Ok, legal, bacana, entendo. De fato, você não merece ser tão vulnerável ao que as pessoas têm ou não para te oferecer. Mas dizer de verdade que um elogio não te incentiva, pelo amor de Deus, eu acho meio viagem, porque assim, nós vivemos em comunidade. Nós amamos estar com pessoas, quer a gente assuma isso ou não. Até o introvertido, ele tem aqueles 5 amigos ali com quem ele se sente abastecido em passar tempo junto. Então, sim, um elogio vale o impulso.
E você tem que usar isso em seu favor, não como um sinal de fraqueza. Uma crítica também pode ser um impulsionamento. Se você é o tipo da pessoa que a crítica te paralisa, então você precisa avaliar isso. Mas eu sou o tipo da pessoa que a crítica me impulsiona. Se uma pessoa fala uma coisa que eu não fiz muito bem, eu fico, poxa, eu sei que eu posso fazer melhor então. Por quê? Porque eu sou bem resolvida. Com relação a isso, eu sou. E se for uma crítica que não faz sentido, eu digo, obrigada, mas isso não faz muito sentido. E siga em frente com a minha vida. E quem sabe isso é uma coisa que você precisa analisar, que você precisa ponderar, que você precisa perceber mesmo, ao seu próprio respeito. Eu sei que todos nós temos ali os nossos gatilhos, sejam eles pequenos, sejam eles maiores, e você precisa ser inteligente para usar isso ao seu favor. Se você depende de uma rotina onde as coisas estão tudo ticadas no seu calendário, faz isso. Se você precisa de pessoas ao seu redor, então combina com os amigos, monta um grupo. Hoje em dia tem até aplicativo que você monta desafios entre várias pessoas aleatórias e todo mundo tá ali no objetivo de bater aquela meta e um ser melhor do que o outro. A competitividade, a competição, ela também é muito boa nessas horas. É uma forma de você também se sentir mais motivado, de você se sentir mais empolgado para fazer algo. Eu tenho um grupo com umas amigas que a gente decidiu que, vixe, não posso falar. Eita, eu vou ter que inventar outra coisa. Vou dizer que esse grupo é para cada vez que a gente toma uma xícara de café, a gente vai lá e coloca uma xícara, um emoji de uma xícara de café para poder sinalizar, olha, tomei o café para ver quem tomou mais café no final do mês. Entendeu aí? Vocês não sabem do que eu tô falando e tá tudo certo e tá ótimo e eu não vou dizer porque é muita exposição e eu tenho que me preservar. Mas fora isso, você pode fazer dessa estratégia uma estratégia. Junta ali um grupo de amigos e de atividade física ou de livros que você leu no final de cada mês. E, enfim, eu só sei que o ano começou agora. E se você sente que você fracassou já agora com as suas metas, com o seu projeto verão ou o que quer que seja, eu digo que não existe fracasso. O fracasso, ele só acontece se você parar. Se você não parou, você só ainda está na metade do caminho. Não tá dando muito certo? Muda a estratégia, muda a abordagem. E se você tiver empatia com você mesmo, se você tiver paciência de que essa semana não deu certo, mas na próxima vai dar, eu tenho certeza que você vai conseguir terminar o ano melhor do que como você começou. E uma coisa eu quero deixar aqui bem claro: só de você está disposto a fazer um movimento na sua vida onde você lê mais, onde você escuta mais presente, onde você decide que a partir de agora você vai fazer as suas refeições sem ter o celular perto, você já está se tornando uma pessoa melhor. Então não desiste disso e não espera a segunda-feira. Amanhã é dia, só começa. Hoje é segunda, amanhã é terça, e pode ser a sua nova segunda. Bora, bora, bora. Bora começar isso de novo. E se você tem uma meta que você já falhou, coloca aqui nos comentários para fazer uma oração por você. Brincadeira. Não tô vendendo oração não, gente. Um cheiro, bora parar por aqui que já ficou profundo demais.